sobre a dor, como que a gente enfrenta, né? E falando também um pouquinho do emocional. Então, você não deve perder. Essa live vai ser feita na sexta-feira, é bem fora da data que a gente costuma fazer, porque a gente não conseguiu marcar para o dia 24, que é na quinta, que é o Thanksgiving. Então, devido ao feriado, a gente transferiu a live para sexta-feira. Eu vou só ver aqui se está tudo bem com o doutor Fernando, porque ele estava no aguardo e ainda não está com a gente, mas ele falou que já volta. Voltando, já espero que ele possa estar aqui com a gente, né, daqui a pouco. Tivemos ontem a live também com o doutor Cássio, que foi uma bênção, uma live super esclarecedora. Falamos bastante sobre as cirurgias plásticas, né, que são usadas na reconstrução mamária. E que bom seria, né, ter colocado os dois médicos juntos, o Dr. Cássio e o Dr. Fernando, que seria o cirurgião plástico, juntamente com o mastologista. Quem sabe no ano que vem a gente faz essa live aí. Até fiquei pensativa ontem, falei, nossa, a gente pode fazer, né, essa live de colocar o cirurgião plástico com o mastologista em um tema bem amplo e dinâmico, né, que a gente possa abordar, que nessa área o câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais atinge as mulheres, né? Então a gente sabe que a gente tem, a maioria das mulheres passa por esse tipo de câncer. Entre outras pacientes, claro, tem também outros tipos de câncer, câncer no fígado, no intestino, no útero, vários outros tipos de câncer, mas o câncer de mama, ele geralmente traz até esses outros tipos de câncer, né? Então a gente sempre procura é, falar um pouco mais e abordar um pouco mais desse tipo de câncer. E é claro que também, dependendo da parte dos profissionais, né? Assim, a gente tem mais acesso a eles devido a esse número que é maior. Então, muitas das nossas pacientes passam pelo câncer de mama, a maioria delas. Então, a gente tem mais acesso a esses profissionais. O doutor Fernando já está aqui com a gente. Eu gostaria só de falar com você que chegou aqui sobre o projeto do Ciclis. Na verdade, se você não conhece, a André está aqui com a gente. André, seja bem-vinda. A Granado Baterias também, provavelmente é um convidado do doutor Fernando. Eu não conheço esse usuário, né? Sejam bem-vindos também. Eu vou colocar o doutor Fernando aqui com a gente já em um minutinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Safe Place. O Safe Place é um grupo de apoio a mulheres que passam pelo câncer aqui no sul da Flórida. Então a gente tem, né, esse atendimento, essa ajuda, a gente vai trabalhando naquilo que a gente pode, né, para ajudar essas mulheres. E por isso a gente faz as lives que a gente não tem, temos os nossos encontros, temos também as reuniões pelo Zoom toda terça-feira, tratando da parte emocional e psicóloga, né, que precisa ser tanto ajudado, precisa de tanta ajuda. Então é isso que a gente faz aqui. Essa parte, a parte espiritual também, né, nós também trabalhamos bastante em cima da palavra com cada paciente, né, e está sem som, está sem som. Será que é o meu que está sem som? Vocês estão me ouvindo bem? Os demais que estão aqui com a gente? Você consegue ouvir a gente, André? Só dá um ok aqui. Ah, tá. Eu vou fazer o convite então, doutor Fernando, para adicioná-la no grupo. Então, esse é nosso trabalho, é um projeto, a gente tem já, assim, atende por volta de, né, no nosso grupo, são quase 70 mulheres, entre voluntárias que já saíram do câncer e já saíram, já estão agora em remissão também, então elas estão livre do tratamento já, né? Claro que faz ainda o tratamento com a quimioterapia via oral, mas não mais esse tratamento de cirurgias e quimioterapia presente, né? Então, a quimioterapia oral só. Então, a maioria dessas pacientes que passam do estágio
da enfermidade para o estágio de cura, que a gente considera de remissão, já vem atuando no Safe Place como voluntárias. Então, a gente já tem aí também um bom número de voluntariados aí com essas mulheres, caminhando com essas mulheres. Eu tentei aqui adicionar, não consegui, mas vou aceitar o request, que a gente recebeu aqui o pedido de aceitação do convite. Já aceitei, espero que estejamos aptos para conseguir. Tudo bem? Boa tarde, doutor Fernando, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu acho que o pessoal aqui também está ouvindo. Dá um ok aí, gente, para nós sabermos se vocês estão conseguindo nos ouvir, se está tudo bem aí. Andréia, você que está aqui com a gente, o pessoal da Granado Baterias também. Por favor, se puder confirmar se está ouvindo a gente bem, dá um ok aqui para gente. Desculpe-me o atraso, por favor. Acho. Não consegui chegar a tempo da live, mas a gente está aqui correndo atrás, né? É que esse horário aqui para a gente são 4 horas da tarde, agora 4h40, né? Mas o horário que nós tínhamos marcado, 4 horas da tarde, geralmente a gente faz às 5 ou às 6, né? E ficou assim um pouco mais cedo devido à mudança de horário que a gente teve de sábado para domingo. Então a gente está meio fora, está aqui se adaptando, né? Mas eu gostaria de agradecer, viu, doutor Fernando? Muito obrigado por ter aí nos esperado e estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui novamente. Acho que já pela segunda vez, né, que estamos aqui nesse trabalho. E gostaria muito de agradecer a Gi também, que foi a pessoa que fez essa comunicação, que abriu essa porta, né, para a gente poder estar aqui junto. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida aqui por estar aqui nos voluntariando nessa tarde. Amém. Eu que agradeço o convite de vocês. Parabenizar novamente, né? Na outra vez eu já fiz isso. Gostaria de parabenizar mais Sim. uma vez você pelo trabalho, pelo espaço. E é sempre um prazer, né? A informação, ela tem o poder de salvar vidas também, né? Então, eu acho que Sim, isso é importante a gente estar conversando e pode contar comigo sempre, sem sombra de sim. dúvida. Que bom, que bom. E nós estávamos ontem na live com o doutor Cássio, e ele é cirurgião plástico, né? E aí eu estava até falando aqui no comecinho da live que a gente deveria conseguir colocar vocês dois juntos, talvez numa próxima agenda, que o cirurgião plástico, o mastologista, vai aí completar essa trajetória né, de mastectomia, de reconstrução. Acho que seria até bem interessante, seria uma live bem interessante aí. Quem sabe no próximo mês de novembro a gente consiga cumprir essa proposta, é uma proposta interessante, né? E, Sem dúvida. Vai dar um bate-papo bem bacana. com certeza. Então, eu queria já, doutor Fernando, falar um pouquinho, né? Quais são. Nós vamos falar um pouquinho nessa live sobre quais são os tipos de mastectomias que são adotadas pelos médicos, né? Pelos profissionais, pelos é, médicos da área. E eu gostaria também de abordar nessa área a mastectomia preventiva, que na verdade a gente vai estar aí falando, né, mais para frente, mas eu queria que você já entrasse, que o doutor já entrasse nessa área falando um pouquinho para a gente como que envolve, né, como acontece essa escolha de qual cirurgia fazer. Eu sei que muitas vezes o paciente tem essa opção de escolher, né? Mas tem vezes que não, que a sugestão, a determinação do médico é aquilo e pronto. Então, como que vocês, do lado de vocês, da área, do lado do profissional, atribuem essa escolha, essa decisão? Então, a mastectomia é uma cirurgia antiga já, gente, muitos anos, do começo do século passado, desde a época que se pensava que quanto mais radical fosse a cirurgia, mais eficaz seria o tratamento. Uhum. Foi passando, as coisas foram evoluindo e no final do século passado nós tivemos alguns estudos importantes na Itália, no Reino Unido, que mostraram que não é bem assim, que a progressão da doença depende de outros fatores. Isso possibilitou
foram cada vez mais se criando tipos e técnicas operatórias, né, diferentes e tudo mais. A cirurgia para tratar o câncer de mama continua sendo uma peça importante do tratamento, né? Importante do ponto de vista de resultados, ou seja, ela traz melhorias em termos de sobrevida, de controle da doença local, etc. E algo importante em termos de impacto, né? Porque a mulher que perde a mama, que tira a mama, que precisa ficar sem a mama, independente da idade, status social, cultural, etc., tendo em vista, dada a importância da mama para a mulher, em questões de estrutura corporal, de formação de identidade feminina, questão até sexual, etc., isso gera realmente uma perda de qualidade de vida muito grande. E pensando nisso, foram surgindo as técnicas, né? Então, hoje, dependendo do tipo, do tamanho do tumor, dependendo da localização do tumor, dependendo da variação do tumor, se é um tumor único, se é um tumor múltiplo, enfim, a depender de uma série de questões, a gente, então, tem a possibilidade de escolher pela mastectomia tradicional, que é a retirada da mama, ou por todas as outras variáveis de cirurgia que a gente tem no tratamento do câncer de mama. Uhum. Doutor Fernando, a mastectomia geral, a mastectomia bilateral é uma das cirurgias mais invasivas, né, no caso, porque é a cirurgia de remoção completa. Mas a gente vê hoje que as técnicas de remoção, não sei se posso falar remoção, mas as técnicas que envolvem a retirada do quadrante, no caso, né, acho que seria assim, elas estão bem avançadas e também eu assim, como profissional, o senhor deve ter uma ideia de qual desses dois tipos de cirurgias são mais realizadas hoje, em números, digamos, qual a porcentagem, qual a diferença? Sim, a gente tem. Pensando, a maior parte dos estudos em relação a isso vem, inclusive, aí dos Estados Unidos. Hoje, nós estamos vivendo um paradigma interessante. No passado, como eu falei, até meados dos anos 80, 1980, 90, o tratamento padrão era a mastectomia, qualquer tipo de tumor, etc. Uhum. Dos anos 80, 90, houve o surgimento da cirurgia conservadora, do quadrante, da quadrantectomia, e aí passou-se, então, a fazer cirurgia conservadora em todo mundo. Dos últimos anos para cá, nos últimos 20, 30 anos, isso tem se invertido. Apesar da cirurgia conservadora trazer um ganho em termos cosméticos, em termos da manutenção da mama, cada vez mais os pacientes, e isso é uma questão a discutir com os pacientes, cada vez mais os pacientes buscam pela cirurgia radical, pela retirada da mama como um todo. A explicação disso é justamente o acesso à informação e o medo, né, de você ter a doença voltando no futuro. Então, os estudos têm mostrado isso, que hoje no mundo, principalmente no mundo desenvolvido, tem se feito mais mastectomias do que cirurgia conservadora, em razão não de uma necessidade, muitas vezes, mas de uma vontade do paciente que prefere a retirada total da mama e ter um controle de doença mais eficaz. Que seria, na verdade, ao nível de prevenção, no caso, né? Exato. Então hoje se realiza mais. Agora, existe também uma diferença. Eu acho que, assim, a gente sempre fala, ontem a gente falou aqui também sobre o ditado tão popular que fala cada caso é um caso, e principalmente quando a gente fala sobre câncer, né? Inclusive na live que a gente fez no ano passado, eu lembro que o senhor trouxe assim para a gente, doutor, vários exemplos de como uma célula normal se transforma numa célula de câncer. E tá aqui tudo salvo, né? E no canal foi uma live super
tremenda com esse tema. A gente quis diversificar o tema esse ano, mas a gente vê assim que o câncer ele existe em N tipos, né? N kinds, como a gente, né, costuma dizer. E para que esse tratamento seja determinado, é lógico que se vai ser uma mastectomia, se vai ser a remoção do quadrante, se vai ser uma unilateral, se vai ser somente uma mama, como a gente vai atuar, para que isso é determinado também de acordo com o tipo de câncer e também de acordo com o nível de agressividade, eu acredito, certo? Sim. Hoje, assim, uma regra básica geral é o seguinte: tumores grandes, cuja tentativa de remoção conservadora não possibilita uma manutenção da estética da mama adequada, esses tumores não tem porquê, não tem sentido fazer quadrante, fazer cirurgia conservadora. Tá? Tumores também centrais, tumores localizados ou multicêntricos, onde você tem vários pequenos tumores, né? É mais raro isso, mas às vezes acontece. Também não tem como fazer cirurgia conservadora. Você tirar 3, 4 pedaços da mama, você tira a mama inteira. Agora, tumores iniciais pequenos, a possibilidade de fazer a cirurgia conservadora. Qual que é o benefício único da cirurgia conservadora? A manutenção da mama, né? A mulher não perder a mama como um todo, né? Tem malefícios a cirurgia conservadora, isso sempre comparando com a mastectomia? Tem. Quais são os malefícios? Na verdade, é um só também. O malefício é uma taxa de recidiva local um pouco maior. Então, quando a gente compara uma paciente que fez mastectomia com uma paciente que fez cirurgia conservadora, essa paciente que fez cirurgia conservadora, a chance do tumor reaparecer, recidivar na mama é um pouquinho maior, apesar disso não afetar a sobrevida da paciente, ou seja, não afetar o risco de morrer pelo câncer. Isso Claro. não se altera. Porém, altera sim. Então, eu já tive muitas pacientes, por exemplo, que fizeram cirurgia conservadora e aí elas tiveram uma recidiva. Fizeram 1 ano e meio, 2 anos depois, fizeram uma mamografia, a lesão tinha reaparecido. E aí, qual que é o sentimento que essas pacientes têm? Poxa, doutor, se eu tivesse tirado tudo naquela época, porque é um fantasma que volta a aparecer, não é uma doença fácil. Então, assim, é difícil. A gente não existe, na verdade, quando os tumores impedem, né, tumores grandes, como eu falei, volumosos, aí está definido, tem que fazer mastectomia, e aí a gente tem as possibilidades de reconstrução, que eu imagino que vocês já devam ter conversado. Sim. E poder martelar alguma coisa. Mas, quando o tumor é pequeno, é inicial, aí existe essa possibilidade de fazer a cirurgia conservadora. Se a paciente compreender e aceitar que esse risco é um pouquinho maior, mas que quando você põe na balança com o benefício da manutenção da mama, isso tem o seu benefício, enfim. Se a pessoa conseguir compreender e aceitar isso, a cirurgia conservadora, ao meu ver, continua sendo algo válida, importante, muito válido, né? Sim, existem algumas medidas, por exemplo, uma paciente que ela tá que o câncer ele é hormonal, né? Que tem um receptor aí de estrogênio, ou uma paciente, por exemplo, uma paciente que passa pelo câncer que eu não sei como vocês falam, eu acho que é tríplice negativo aí que fala? Triplo negativo. Triplo negativo, ok. Então, o triplo negativo, que ele é um câncer que ele só é tratado com a quimioterapia, né? Não existem os bloqueadores hormonais não interferem tanto, né? Na presença desse câncer, então, ou para que ele seja curado. Um paciente com esse tipo de câncer,
ele tem uma maior indicação para uma mastectomia ou remoção unilateral da mama do que uma cirurgia de quadrante ou não? Ou depende do tamanho do tumor? Voltando nesse quesito do tamanho do tumor. Então, vamos lá. Esse tipo de paciente, esse tumor triplo negativo, então é um tumor agressivo, né? Porque o tratamento dele basicamente é cirurgia e quimioterapia. Na verdade, o que faz com que se indique uma mastectomia bilateral ou mesmo unilateral, a indicação de mastectomia, não é pelo fato dele ser mais agressivo. Porque, como eu falei, independente do tipo de tumor, você fazer a cirurgia conservadora ou radical, se tiver uma indicação adequada, ou seja, um tumor pequeno com possibilidade de margem cirúrgica, a cirurgia conservadora é plenamente possível, então não há impedimento. É que quando o tumor ele é triplo negativo, existe, e principalmente em pacientes jovens que eu digo em situação de pré-menopausa, ou seja, antes da fase menopausal, esses tumores, há uma ligação forte entre o tumor e mutações genéticas. E aí, quando isso acontece, as pessoas, em geral, os médicos, em geral, tendem a ser um pouco mais intensos em termos de remoção, de tratamento cirúrgico, não pelo risco da recidiva ou pelo risco de morrer por esse câncer, porque esse risco é o mesmo, mas pelo risco de ter outro tumor, de reaparecer, inclusive, na mama contralateral. Então, se existe uma paciente, né, que poderia ser candidata, por exemplo, a uma retirada bilateral, né, uma mastectomia bilateral com prótese, seria uma paciente jovem com tumor triplo negativo, porque é uma paciente cujo risco dela apresentar um novo tumor no futuro é muito alto. As chances são maiores, né? Porque também já é uma coisa que está na genética, né? Provavelmente. Ok. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar também em relação à preservação da pele. Como que vocês definem na mastectomia? Porque eu já vi mulheres que passam pela mastectomia bilateral ou até unilateral, em que vocês conseguem preservar totalmente a pele, né, sem ter que colocar um expansor para fazer crescer a pele e tudo mais, né, aumentar, expandir a pele. Como se dá essa questão? Como que isso se desenvolve da parte de vocês? Como vocês analisam tudo isso, doutor? Então, vamos lá. Hoje, basicamente, se a gente pensar só em mastectomia, deixando as cirurgias conservadoras de lado, a gente poderia pensar em 3 situações, né? A mastectomia clássica, tradicional, né? Aquela que a gente faz um corte como se fosse um fuso, né? Duas meia-luas, né? Retirando pele, mamilo, areola, tecido, depois só junta a pele, isso fica reto. Caminhando aí para o lado conservador, o próximo passo seria a skin sparing, a mastectomia preservadora de pele, né? Aonde a gente removeria ali a região de areola, mamilo, mas com o mínimo de remoção de pele possível, né? E aí a gente tem ainda, numa situação mais conservadora ainda, a nipple sparing mastectomy, que é aquela que é onde a gente preserva a capa da mama como um todo. A gente não usa nada de material externo. A gente faz um corte, que às vezes é feito na areola, no quadrante superior lateral, na porção inferior. Faz um corte e remove só o conteúdo da mama. O que nos faz decidir por uma técnica e outra, como você está questionando? Basicamente, assim, o tumor. Então, por exemplo, um tumor que tem algum tipo de contato com a pele ou proximidade com o complexo areolo-mamilar, não é possível de ser preservado isso, né? Então, remover, né? Um tumor pequeno, distante da pele e do complexo areolo-mamilar, é possível fazer
uma nipple sparing, preservando o mamilo, a areola, toda a pele, etc. Um outro ponto também é a possibilidade de reconstrução. E quando falo de possibilidade, eu falo das condições da paciente, né? Por quê? Porque qual o objetivo de eu fazer uma skin sparing ou uma nipple sparing e não pôr uma prótese? Nenhum, eu tenho que reconstruir, né? Se eu estou preservando a pele, eu tenho que pôr alguma coisa ali embaixo, senão fica um saco murcho, vamos dizer assim. Eu tenho que pôr alguma coisa ali embaixo. E para eu colocar, para eu fazer a reconstrução, eu tenho algumas questões a ser consideradas. Questões, primeiro, da paciente. Então, primeiro, a vontade da paciente de reconstruir, o entendimento e aceitação da paciente de que a reconstrução aumenta as complicações operatórias e pós-operatórias, né? Não só porque você vai estar ali com um corpo estranho, que é o implante, a prótese, então a chance de você ter infecção, extrusão, dessa paciente ter que ir para a mesa cirúrgica novamente em pouco tempo é maior. As complicações não diretamente relacionadas a uma cirurgia, mas ao redor dela, quais sejam as complicações relacionadas ao tempo cirúrgico, porque hoje, para eu fazer, eu vou citar um exemplo meu pessoal, para eu fazer uma mastectomia tradicional, eu levo aí 1h30, talvez, já com abordagem da axila, etc. Acho que a maior parte dos profissionais tem esse mesmo desempenho. Para eu fazer uma mastectomia seguido de uma reconstrução, eu levo 4, 5 horas. Até fazer a skin sparing, depois o preparo da loja, a introdução da prótese, o ajuste, a drenagem, etc., eu levo 4, 5 horas. Imagina uma paciente com comorbidades, com problemas relacionados à pressão alta, diabetes, chance de trombose, cardiopatias, risco de infecção, tudo isso aumenta muito de uma cirurgia de 1h30, 2 horas para uma cirurgia de 4, 5 horas. Sim. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e dito para a paciente. Dito assim, ó, e não só dito, mas até contraindicado pelo médico se ele acha que não é viável. Se eu tenho uma paciente idosa, cardiopata, com uma série de comorbidades, eu não vou indicar uma mastectomia preservadora de pele com introdução de implante, em hipótese nenhuma, né? A gente tem uma premissa máxima na medicina, isso vem da época de Hipócrates, né? Da época do surgimento da medicina, né? Hipócrates é o pai da medicina, era um filósofo grego que é considerado o pai da medicina, e das premissas hipocráticas é o primum non nocere, que é um verbete em latim que se traduzido por em primeiro lugar não fazer mal, né? Então toda vez que a gente pensa em indicar um procedimento, eu tenho que ser muito honesto com a paciente, dizer, olha, isso aqui tem maior potencial de risco do que isso, né? Para você, no teu caso, não vale a pena, não compensa correr esse risco. Ou se compensa, ó, os riscos são esses, são maiores, dá para você correr esse risco. Infecção, vamos lá? Topa. Então, quer dizer, eu acho que isso precisa ser muito conversado, porque a paciente tem que participar da decisão. Esse tempo de cirurgia também envolve o tempo que a paciente vai ficar totalmente anestesiada, né? Tudo isso também. Isso, né? As complicações anestésicas. Você imagina tomar 5, 6 horas, 4, 5 horas de anestesia, né? Entubada, né? É diferente do que se fazer uma anestesia de 1h30. Então, tudo isso tem impactos. Então, a paciente, a reconstrução pode necessitar uma outra coisa que eu acabei de lembrar. A reconstrução, quando você faz, vamos voltar ao exemplo, faz uma mastectomia radical modificada normal, tira ali a mama e ponto final. Você operou, em geral, operou, acabou. 15 dias está tudo cicatrizado, está bonitinho, um abraço. Quando você faz a nipple sparing ou a skin sparing mastectomy, que você remove, põe a prótese, além
de tudo isso que nós falamos, ou seja, os problemas relacionados ao local, à reconstrução, ao implante, os problemas clínicos relacionados ao aumento de tempo de cirurgia, você ainda tem uma potencial necessidade de reabordagem para ajuste dessa reconstrução. Porque reconstrução de mama não é algo que você vai lá, enfia a prótese como a cirurgia estética, põe a prótese e pronto, finalizou. Não, a reconstrução de mama ela pode depender de mais procedimentos. E aí, logicamente, você sabe disso, isso tem um custo. Não só o custo financeiro, mas o custo emocional de estar voltando para o centro cirúrgico, reinternando. Então, são coisas... Eu faço reconstrução mamária, gosto muito de fazer, sou apaixonado por cirurgia de mama. Né? Amanhã, não é sexta, sábado tem 2 cirurgias de mama. Todo sábado eu opero 2, 3 pacientes. Na terça tarde eu opero também, toda terça tarde. Sou apaixonado, faço reconstrução, mas sou muito honesto com as pacientes. Coloco essa questão toda para a paciente decidir junto comigo. Porque eu acho que precisa deixar bem, bem claro. Né? Eu não posso surpreender, a paciente não pode ser surpreendida. Então é bonito, é bacana, a reconstrução é interessante, mas ó, você tá disposta a tudo isso? Então esse é o principal. A pessoa tem que estar, porque eu não sei o que a pessoa tem no coração, na mente, o que ela pensa. De repente, para mim, a reconstrução, para mim, eu posso estar achando que para ela é muito importante, e ela pode não achar tão importante assim. Ela pode... O mais importante é se livrar daquele problema e bota lá um enchimento no sutiã e tá 10 e tá resolvido. Eu não tinha uma médica paciente minha, ela é uma médica psiquiatra, uma moça jovem, 40 e poucos anos, ela me procurou, ela já tem uns 10 anos que ela é minha paciente. Ela me procurou, tinha um nódulo na região central da mama, bem atrás do bico, assim. Naquela época foi um nódulo até difícil de diagnosticar, acabamos fazendo uma biópsia, era um câncer de mama. Fiz a mastectomia dela, na época não houve nem... nós nem chegamos a conversar sobre a reconstrução, porque o diagnóstico foi difícil, precisou fazer um diagnóstico intraoperatório, etc. Bom, de lá para cá, eu venho conversando com ela, ela passa comigo a cada 6 meses, e sempre que eu a vejo, eu proponho a reconstrução, né? Porque ela usa um enchimento, ela é uma moça jovem, médica, etc. E ela responde assim para mim: não, Valejo, eu tô bem assim, fica em paz, eu não quero fazer nada. Então, assim, me angustia mais do que ela, mais para ela. Eu tenho direito de decidir por ela? Claro que não, é ela que tem que decidir, né? Eu acho interessante porque, assim, é de pessoa para pessoa, né? A gente vê, assim, que tem pacientes que realmente ficam angustiadas e que têm esse desejo de fazer a reconstrução para se reencontrar, né? É como se fosse virar a página, né? Mas existe também pacientes eu acho que em vários estágios da reconstrução, não só nesse estágio, mas a gente encontra pacientes, porque como a gente trabalha, tem acesso, né, às pacientes que passam pela mastectomia ou, né, talvez até unilateral, digamos assim, a gente vê que existem mulheres que elas querem fazer a reconstrução até o final. Por exemplo, existem mulheres que a gente vê, você perdeu o mamilo e tudo, mas você já fez a micropigmentação, ou você já fez alguma técnica? Os que querem, né? Não, já tá bom, né? Tá tudo tranquilo, não tá preciso, ótimo. Tá ótimo, né? E a gente tá vê... ótimo. Eu tenho muito consultório também, paciente que eu fiz skin sparing, ou mesmo mastectomia normal, depois pus o expansor e fiz a reconstrução. E agora eu falo, porra, e agora? Tá faltando, eu tenho a pessoa para quem eu indico. Não, doutor, não vou fazer, tô bem assim, tá ótimo, não tem. Até algumas até brincam, falam, não, quem vê é só meu marido diz que tá bom, então eu não vou nem me preocupar mais com isso. É bacana isso, a pessoa se resolver, né? Se sentir bem consigo mesmo. Então eu acho legal. Eu acho isso. Eu acho interessante e bonito da parte do profissional, claro, sempre respeitar isso,
da mesma forma como tem aquela paciente que precisa se autoafirmar, precisa ir em busca da reconstrução e ir até o final, né? E assim, a gente sabe que a gente está falando de pessoas diferentes, com reações diferentes durante uma cirurgia, então a gente sabe aí que a gente tem diferentes resultados, né? E um dos resultados, assim, que eu acho que que é um dos mais difíceis de enfrentar é a frustração de, no caso, você fazer, né, a cirurgia, não obter um resultado que era esperado. Então, ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre não gerar uma expectativa, né, que a mídia social geralmente apresenta, porque, né, essa expectativa de não é a cirurgia plástica, né, ou a cirurgia de reconstrução vai trazer uma estética perfeita, eu vou ter ali os seios que vão ser, né, perfeitos, que vai ficar diferente, vai ficar até melhor do que era antes. Muita gente vai por essa linha de raciocínio. E às vezes até fica, mas às vezes fica pior. E às vezes fica pior. Pois Isso que eu acho que o médico tem que ser honesto com a paciente, né? Porque a televisão, a mídia, a internet só vai mostrar o melhor. Aqui no Brasil nós temos uma questão aqui dos conselhos de ética médica, né? Que regulam Conselho Federal de Medicina, que regula a ética profissional. E nós temos uma legislação ética muito intensa em relação a mostrar imagens em internet, né? Uhum. Em publicações, etc. Justamente por conta disso. Ninguém mostra o ruim, né? E é justo você mostrar só o lado bom? Não é ético, não é justo, não é adequado. Então, a pessoa tem que estar... se a paciente for no meu consultório, eu tenho aqui no meu computador centenas de fotos de reconstrução que eu fiz. Umas ficaram muito boas, como você disse, até melhor do que antes, né? Se eu mostrar para a paciente algumas imagens dessas que eu tenho que ficaram muito boas, eu convenço todas a fazer. Mas não é justo eu fazer isso. Eu tenho que dizer para elas, pode ficar ruim também. Olha isso aqui foi uma complicação, né? Para que elas possam entender que não é como na mídia se mostra, né? E doutor Fernando, falando um pouquinho da parte da necrose que acontece em alguns casos, né? Importante. Essa parte da pele que aí não tem essa conexão com os vasos sanguíneos, né? Acaba ficando um pouco limitado devido também ao tipo de cirurgia, ao tempo, vários motivos. Mas isso ainda acontece muito ou como que isso também depende muito da pessoa e da recuperação? Depende da pessoa, mas acontece muito. É uma coisa muito importante, uma pergunta muito importante, uma colocação importante que você fez, porque é o maior temor dos cirurgiões de mama, quer sejam os plásticos, quer sejam mastologistas, o maior temor é a necrose do complexo areolo-papilar, é a perda da areola e do mamilo. Temor por quê? Porque isso é algo muito frustrante, né? E você não tem o que fazer, você não tem como recuperar. Ou você perdeu, perdeu. Não tem mais. Você pode tatuar, como você disse, pode fazer tentar um enxerto de alguma outra área do corpo, mas não tem como recuperar. E a porcentagem de necrose de mamilo e areola é alta. Às vezes parciais, né? Eu tive recentemente uma necrose parcial. Uma paciente que eu operei, era um câncer de mama, eu operei, fiz uma nipple sparing, fiz a reconstrução bilateral de um lado, ela teve uma necrose parcial. E pior, do lado saudável, né? Uau! Aí, isso é muito difícil para o cirurgião e muito mais difícil para a paciente. Claro. Né? Então, tem que ser dito para ela que isso é Esse algo... risco. É lógico que a gente tem técnicas para se evitar, né? Em geral, a técnica, falando de maneira assim bem grosseira, a gente sabe da onde vem o sangue ali para a região do mamilo e a gente tenta preservar essa área, né? A depender da maneira como vai operar, etc. E as técnicas, elas
tem essa questão, mas a medicina não é exata, né? Então, alguns pacientes têm maior risco. Quais são? Fumantes, tabagistas, que têm uma dificuldade circulatória, já de microcirculação, diabéticos, né, que têm dificuldade de circulação, pacientes que se submeteram à radioterapia, né, e idosos de maneira geral. Tá? Então, esses pacientes, isso pesa também na hora de... Essas informações pesam na hora de decidir pela reconstrução ou não. Ok. Então, a necrose ainda acontece com grande risco, né? Com grande frequência. Com grande frequência. E não há nenhum... Como eu disse, existem táticas operatórias para se reduzir risco, mas não existe nenhuma tática que impeça que isso aconteça. Então, eu não tenho como prometer para a paciente que isso não vai acontecer. Se eu não tenho como prometer, é ético que eu diga para ela que isso pode acontecer, né? Sim. Doutor Fernando, como que vocês tratam a parte de remoção do câncer no caso masculino? Porque o caso feminino tem toda essa parte de implantar novamente. O caso feminino, vocês simplesmente removem tudo? Como funciona? O caso masculino é mastectomia, ponto final, tá? Tirar a mama não tem muito. Eu devo ter operado, é muito pouco frequente, eu devo ter operado na minha vida em uns 4, 5 casos masculinos. De alguns eu lembro até com bastante clareza. Tinha um paciente, inclusive, era muito interessante, que ele tinha vergonha, né? Porque ficou sem o mamilo, ficou com um risquinho, né? Com uma cicatrizinha. E então a gente acha que o homem não tem esse problema, mas tem. E era um senhor idoso, ele devia ter na época 75, 76 anos. E ele tinha vergonha da mastectomia. Mas, respondendo de maneira objetiva, é isso. No homem não tem alternativa. É mastectomia. Em geral, os tumores são retromamilares, por conta do que é o único lugar que tem tecido glandular. Sim. Então, não tem alternativa. É a mastectomia, a retirada da glândula, uma cirurgia assim, pequena, tranquila, mas que não tem opção terapêutica. Agora, no caso de um paciente com necrose, existe a possibilidade de... Porque eu estou perguntando porque eu acompanhei o caso de uma paciente que teve 2 necroses. Ela teve a necrose, teve que remover os implantes, né? Esperar cicatrizar tudo, começar de novo o processo de reconstrução, colocou outros implantes, de novo a necrose ocorreu. No caso de um paciente, assim, digo assim, a sua opinião como médico, né? Porque cada médico tem talvez uma opinião diferente, mas no caso de um paciente que já tem uma passagem pela necrose, existe essa possibilidade de refazer pela insistência do paciente? Ou como o senhor agiria? Como funcionaria? Tem a possibilidade, eu acho que merece, deve refazer. Esse tipo de necrose que você citou é uma situação bem... quando você tem, além da necrose, você tem a exposição da prótese. Aí você tem que tirar o implante, mover a necrose, tirar o implante. E aí, a opção por reconstruir, né? Ou seja, eu já passei por situações, tem uma paciente, inclusive, que eu operei recente, ter 4ª ou 5ª cirurgia dela por conta disso. Né? Ela teve uma necrose com exposição do implante. Exposição que a gente fala é quando a necrose, o tecido morre, os pontos abrem, e aí o implante aparece, quer dizer, contaminou, não tem o que fazer, tem que tirar. E aí, assim, dá para, num próximo momento, um segundo tempo, uma situação futura, reconstruir, né? Usando o termo. Sim. É possível, sim. Eu acho que é possível. Não só acho que é possível, como eu acho que a paciente merece. Mas tem que deixar claro que ela não vai ter aquele aspecto anterior. Porque agora é uma mama com menos tecido, porque foi perdido pela necrose. É uma mama fibrosada, que já foi mexida 1, 2 ou 3 vezes, então o tecido não tem mesmo a elasticidade, não tem mesmo... Então, assim, o resultado estético vai piorando, com certeza. Então, ela não vai ter mais o resultado estético que ela pretendia. Esquece, isso aí não dá nem para enganar a paciente. Claro. Né? É claro isso que... Agora,
O que nós podemos fazer para melhorar? Eu acho que se a paciente estiver ciente disso, né? Eu gosto de dizer para as pacientes assim, é um termo que eu acho bem bacana, eu escuto de alguns profissionais e adotei isso para mim. Eu gosto de dizer assim, houve ganho estético. Então, não é que não falo em ficou bom, ficou ruim, ficou bonito, ficou feio. Houve ganho, ou seja, estava assim, agora está assim. Houve um ganho, houve uma melhora, que seja de 10%, 20%, 30%, houve. É isso que a gente busca. Não dá para dizer que vai ficar perfeito. E principalmente em situações como de uma mama que já necrosou, já teve extrusão de prótese, e aí está se tentando Recuperar, né? recuperar o prejuízo. Então, a gente tem que trabalhar dentro da possibilidade com a realidade, né? Apresentando a realidade. Eu acho que paciente que algumas não querem, mas aquelas que falam que querem, eu acho que deve investir para tentar retomar, mesmo que parcialmente tudo foi perdido. Né? Com certeza. A última pergunta, não sei se o pessoal que está aqui com a gente assistindo tem alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta, vai preparando vai tirando sua dúvida aí e já digita aí sua pergunta para a gente. Mas uma das últimas perguntas agora, e que também, tipo assim, é um pouco polêmica, o caso da Angelina Jolie, né? A gente viu que ela, por uma questão de prevenção, porque a mãe dela teve o câncer de mama e ela tinha, então, aí no DNA, né? Ela fez a mastectomia bilateral. A gente considera, né? Muitas pessoas consideram essa tomada de decisão uma decisão, aliás, essa decisão muito radical, né? Eu não sei, é claro que a gente não está falando de problema com seguro de saúde, de ter que passar, né, por um atendimento e tudo mais. Nós estamos falando de uma pessoa que tem a autonomia de ir lá, optar por fazer essa cirurgia e fez. Mas eu gostaria de saber, doutor Fernando, se houvesse um caso como esse e a paciente, o paciente passasse pelo seu consultório, o senhor recomendaria ela fazer simplesmente por prevenção, ainda que ela não foi diagnosticada com câncer, ou não? Então vamos lá. Essa pergunta é extremamente importante, porque assim, o caso da Angelina Jolie caiu, né, na mídia com muita intensidade, foi veiculado na época com muita intensidade, e hoje as pessoas usam até o nome da Angelina Jolie como uma metáfora ou algo que faça alusão a esse tipo de procedimento. Mas o principal de dizer sobre essa questão é que não se indica a mastectomia profilática de maneira por vontade leiga ou por questões midiáticas. A mastectomia profilática, existem guidelines, orientações técnicas muito firmes para sua execução, tá? Não se faz por vontade, não se faz porque quer, não se faz porque tem um caso de câncer na família, não se faz porque eu vi a Angelina Jolie aflita querendo fazer também. Existem indicações muito criteriosas para se fazer. E o porquê indicações criteriosas? Existem indicações criteriosas porque há consequências de se fazer a mastectomia profilática, né? Se tudo der certo numa mastectomia profilática, se tudo der certo, né? Levando em consideração tudo que nós já conversamos sobre complicações que eu não vou repetir, sim. Se tudo der certo, ainda assim a paciente vai ficar com a mama sem sensibilidade nenhuma, com a mama sem controle de temperatura nenhuma, ou seja, vai por a mama está fria, porque perde-se a inervação e o controle de temperatura. Essa mama deixa de ter de acompanhar a evolução etária natural, ou seja, conforme a pessoa vai ficando mais velha, aquela mama não vai adquirindo aquele aspecto natural de acordo com a idade, né? O próprio posicionamento, né? Uma vez eu vi um professor falando, poxa, quando você deita numa cama, a mama se acomoda de uma forma, a mama reconstruída, não. Então, uma série de questões que
que tem, e pensando em tudo isso, a ciência médica, a medicina, criou critérios muito específicos para se fazer. Um deles, que é bem tranquilo da gente conversar, é a mutação genética. A mutação genética de um gene chamado BRCA1 e BRCA2, dois genes, que conferem à paciente um altíssimo risco para desenvolver câncer de mama, e aí sim, diante desse altíssimo risco, teria indicação. Mas é importante dizer que a própria pesquisa da mutação não se faz em todo mundo. Também existem critérios porque essa mutação ela não é muito frequente na população em geral. Existe uma população específica que tem esse tipo de mutação. Então, veja, para se fazer uma mastectomia profilática, precisa ter indicações. Não basta querer, não basta porque viu a Angelina Jolie, a notícia, etc. Não é isso, né? Agora, para aquelas que realmente têm indicações, que têm um risco aumentado, essa sim tem que ser feita. Não é questão de eu achar correto ou não, elas têm indicação de ser feita. Então, se uma paciente me procura, eu já fiz algumas, se uma paciente me procura no consultório, ela tem indicação e eu não faço, eu fui negligente com a situação. Caso ela tenha um câncer de mama, eu posso ter sido acusado, inclusive, de negligência. Então, é obrigação minha, né? Se eu não souber fazer, encaminhar para quem faça. Mas é obrigação minha. Então, né, para concluir, não se trata de uma vontade, se trata de uma indicação médica hoje muito específica, né, que não é o médico querer ou não querer, ou ser a favor ou ser contra. É o médico seguir os guidelines para o benefício das pacientes. Agir de acordo também com, né, totalmente com as regras, a ética profissional, que eu acredito que vocês também têm, né, os regulamentos, né, e Sim. eu acho que isso é super importante. Uma das coisas também que a gente sempre faz como paciente, né, e que eu gostaria de falar um pouquinho com as pessoas que estão aqui, também com as pacientes que vão futuramente assistir a live, sempre questionar, né? Eu acho que essa abertura, essa conversa que a gente está tendo aqui é exatamente para que essas mulheres possam chegar diante do seu médico e ter conseguir ter essa abertura de conversar, de questionar, né? Porque a gente, como paciente mastectomizada, que eu, né, sou, eu sei que todas essas consequências que o senhor acabou de falar, que a gente tem depois de passar por uma mastectomia, eu não sabia antes de ter feito a mastectomia, né? Porque a gente, como paciente, a gente está lidando com aquela informação e com aquele diagnóstico de câncer. Então, a sua tendência é querer se livrar disso no matter what, né? Não importa o que. Você vai fazer o que for preciso para se livrar disso. Mas eu acredito que existe aí esse cuidado de, nesse apavoramento, no meio do medo, no meio do enfrentamento do diagnóstico, a gente conseguir focar e entender quais são os processos que a gente vai precisar passar, seja ele da químio até o finalizar, que seria aí a reconstrução, a finalização, né? Eu tenho alguns comentários aqui, tem um comentário da Vanessa, que ela colocou aqui: graças a Deus que pela vida do meu cirurgião médico, pois a minha reconstrução ficou perfeita. Ninguém diz que fiz mastectomia bilateral. A Vanessa é uma das pacientes que a gente acompanha aqui no Safe Place, mora em Joinville, né, Santa Catarina, e ela está fazendo uma pergunta também. No caso de rejeição das próteses, seria mais indicado fazer o enxerto? Isso muda, esse índice de rejeição muda, doutor Fernando? É que não muda. Na verdade, sim, quando ocorre rejeição, né, na verdade, rejeição é um termo, né, popular, na verdade, não é que se rejeita, é que por algum motivo aquela reconstrução não deu certo. Houve uma necrose da borda da sutura, abriu, expôs a prótese, ou houve alguma coisa nesse sentido. Mas quando você perde a reconstrução, quando perde pela rejeição do implante, muitas vezes, como eu falei para você, a qualidade do tecido que fica é muito difícil. Então,
pode ser que você precise realmente fazer uma... Não é um enxerto o termo correto, né? A gente usa, o termo correto é retalho, a gente usa a colocação de um retalho, né? Pele ou dermo muscular, para que você possa, então, dar cobertura desse implante. Em algumas situações específicas, você, mesmo sem ter a rejeição, você faz, né, esse retalho, usa, às vezes, pele das costas, pele do abdômen, para poder dar uma cobertura melhor. Agora, dizer que isso reduz risco, não é que reduz risco de ter a rejeição, é simplesmente uma técnica, muitas vezes precisa fazer uma cobertura e não tem tecido suficiente, precisa fazer esse retalho de pele para poder fazer a cobertura adequada. Seria, na verdade, um recurso, né, diferenciado aí, né? É um recurso cirúrgico, é um recurso cirúrgico. Tenta evitar o máximo possível essas grandes transposições de pele, de tecido, porque isso vai aumentando o risco cirúrgico, né? Risco de ter problemas. Então, na possibilidade de se fazer o mínimo possível, a gente faz. Agora, em algumas situações a gente não tem como, não tem saída. Então, a gente tem que ter uma rotação de um retalho para poder fazer a cobertura da prótese, para poder suprir aquela falta de pele que teve no momento da reconstrução. Doutor Fernando, uma última pergunta. No caso de uma paciente que tem metástase, vocês identificam essa necessidade de remover a mama nem sempre ou depende do caso, como vocês tratam isso? Desculpa, deu Travou a internet? uma travadinha de nada. Tá. Então, no caso de uma paciente que tem metástase, né? Que o câncer foi descoberto na mama, mas ela tem metástase em outros pontos do corpo. Porque a gente vê vários casos de pacientes que precisam preservar a mama e tratar dos outros pontos. Existe, mas ao mesmo tempo eu já vi casos de paciente com metástase que faz a remoção e a mastectomia das mamas. Qual é o ponto de decisão para vocês nesses casos? Os estudos médicos, técnicos, todos mostram que não há diferença na sobrevida da paciente, não muda nada para a paciente metastática, aquela que a gente chama de estadio 4, quando ela está no estadio 4, quer dizer, tem metástase ou no fígado, ou nos ossos, ou no pulmão, não muda a retirada da mama, tá? A próprio tratamento cirúrgico, ele não muda o prognóstico da paciente mais. Então, muitas vezes, a gente até o faz para ter um controle local. Por exemplo, se eu deixar esse tumor crescendo aí, ele vai atingir uma proporção que pode sangrar, vir a ulcerar, e a gente às vezes faz. Mas esse procedimento, ele não deve ser considerado como um tratamento mais, né? Então, uma doença metastática é uma doença de tratamento paliativo com quimioterápico, com medicamento, né? O procedimento cirúrgico, ele já não traz mais benefício em termos de cura, de melhora da paciente. Já não é um corte imediato, no caso, né? Você não precisa nem fazer se não quiser. Ou se fizer, como eu falei, por essas razões de atingir um controle local, fazer em segundo plano, depois que as outras táticas de tratamento foram utilizadas. Ok. Tá bom. Doutor Fernando, muito obrigada. Foi uma bênção estar aqui com o senhor mais uma vez. A gente sempre sai aqui um pouquinho, entendendo um pouquinho mais desse assunto que é tão complexo, né? A gente pensa que é fácil falar de mastectomia, de cirurgia plástica, implante, quimioterapia, mas quando a gente vai abordar aí esse mundo e quando a gente entra ainda na parte de outros tipos diferenciais de câncer, a gente vê que é uma enfermidade que ocorre de forma bem descontrolada ainda, né? E graças a Deus nós já temos técnicas e temos profissionais que atuam na área com muita eficiência, né? Eu quero agradecer o seu profissionalismo, pelo senhor estar aqui, né? Se disponibilizar. Muito obrigada pelas informações. Nós vamos salvar, para você que está aqui com a gente,
A nossa live vai ficar salva aqui na nossa página do Instagram e também no nosso canal do YouTube. E o doutor Fernando atua na área de São Paulo. Qual que é a sua cidade, doutor Fernando? Por favor, divulga aí para a gente seu trabalho. Eu moro em Presidente Prudente. É uma cidade do Prudente. interior do estado de São Paulo, né? E sempre morei aqui, enfim, trabalho aqui há muito tempo. Mas eu só tenho que te agradecer, lógico, pelo convite. É muito gostoso conversar com você, porque você tem uma vivência de tudo isso, pessoal, e acaba colocando as perguntas de uma maneira que a gente sente muito à vontade para responder. Então, eu fico muito agradecido e pode contar comigo sempre que precisar. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Fernando. Deus abençoe sua casa. Você que esteve com a gente também, né? Muito obrigada por participar aqui. Divulga a live para a gente. Passa lá, entra no link do YouTube, passa no link pelo Instagram também, para que outras mulheres possam ter acesso a essas dúvidas, tirar essas dúvidas com as pessoas que trazem informação segura para você, que são os profissionais que a gente tem trazido até aqui. Doutor Fernando, Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho sempre. Deus abençoe. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.